todos. Estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes. E a gente fala mais uma vez do nosso trabalho, né, Miriam? Com certeza, a gente convida vocês a conhecer nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na Rua Força Pública 268. É um tratamento para tratamento espiritual aos animais, voltado aos animais nesse dia, mas todos os tutores são bem recebidos também. E se você não puder levar o seu animal, você pode vir sem e fazer o tratamento à distância, onde você estiver pode fazer o tratamento à distância, onde você pode mandar um e-mail para nós no marcelbenedetti@terra.com.br. E as vibrações acontecem entre 21 e 21h30 em relação ao trabalho à distância, e a gente convida vocês para conhecer o nosso trabalho no nosso site marcelbenedetti.com. É isso aí, hoje dando continuidade ao nosso curso, a gente já está acabando, né, Miriam? Já. Hoje já é a aula 15 e a gente vai falar um pouquinho sobre o que mais a gente é criticado. Passe em animais. Como é que é isso? A gente escuta, né, Miriam, que vai matar o cachorro, vai matar o gatinho, porque o Dr. T matou o cachorro. Então a gente vai com calma desmembrando essas dúvidas, né, Miriam? Mas primeiro, por que dar o passe a animais? Aí eu acho que não tem outro jeito a não ser falar da caridade. E o que a gente pensa da caridade? Como que a caridade é definida? Né, a melhor definição que eu vi foi a caridade segundo São Paulo, que ele fala no capítulo 15, fora da caridade não há salvação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu acho que para a gente entender por que a gente faz esse trabalho, para que todos possam entender, a gente tem que ver que é um trabalho realmente de caridade. Com os animais, não só com os animais também, com todos os seres, né? Tanto é que muitas vezes a gente percebe que o animal acaba sendo a causa que leva o tutor até o centro espírita, né? Então, o animal é tratado assim como o tutor. A família inteira é tratada, né? E São Paulo, ele fala assim, que eu acho linda essa mensagem, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, eu nada sou. Ou seja, não adianta conhecimento, não adianta, né, ter dons até mediúnicos, ter um monte de coisa, mas se a gente não fizer o exercício da caridade, não adianta nada, né, Miriam? E essa caridade não restringe quem seja, né? Lembrando que todos nós somos filhos do mesmo Pai, então, assim, os animais também são criaturas de Deus e também merecem a nossa caridade. Sem dúvida, né? Aí ele continua, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Por que ele fala que a maior virtude é a caridade? Envolve só dinheiro? Não, né, Miriam? Envolve o tempo que você dedica ao outro, envolve a paciência, o dom de ouvir, né, que você escuta, né, as pessoas quando vão lá desesperadas porque seus bichinhos estão doentes, né? Envolve o dom de você procurar pelo menos ter uma palavra amiga e esperançosa para aquela pessoa, né? Porque não é o animal que faz o atendimento fraterno com a gente. Eles não falam nada. Não são eles que vão conversar, são as pessoas, né? E você ser benevolente com aquela pessoa, você ouvir, aprender a ouvir, não julgar. Infelizmente a gente ouve muitas pessoas chegarem lá e sendo julgadas, né? Então ela vai a um centro espírita, quer ser acolhida pela dor que ela está sentindo, pela perda do animal, e quando ela chega em um centro espírita, ouve a frase, mas era só um animal, né? Desmerecendo a dor que ela está sentindo. Desmerecendo a dor, porque para ela pode ser só um animal, mas para ela era um membro da família, e muitas vezes aquele animal era a única pessoa que ela tinha maior contato, que tinha um tempo dela. Então, assim, a gente precisa saber respeitar. Mesmo que você não tenha esse amor aos animais, ou não goste, tem todo o direito, mas você tem o dever de respeitar essa dor. E o centro espírita é isso, você ser acolhido, né? E de alguma maneira amenizar essa dor, dar esperança e confiança para aquela pessoa. Eu lembro muito bem do Herculano Pires falando. Para ela pode ser só uma casa espírita, sai pior do que entrou, alguma coisa está errada com a casa espírita, não é com você. Tem alguma coisa errada com a casa. Porque se você vai numa casa espírita, você tem que sair obrigatoriamente melhor do que entrou.
Esse é o intuito e a responsabilidade de uma casa espírita, o acolhimento, a palavra amiga, né? Você não tem que receber a pessoa que vai te procurar numa casa espírita, né, amiga? Receber com palestra, né? Indicar um monte de livros que ela tem que ler. Ela está precisando naquele momento. Primeiro, o centro espírita, por isso que o Herculano, ele usou um termo fantástico, é um pronto-socorro espiritual. Isso, em primeira instância, tem que ser um pronto-socorro espiritual. Então, pronto-socorro é o quê? Trata o que está doendo mais. É rápido. Depois vai um tratamento mais lento, talvez, e mais eficaz para realmente ir a caminho da cura. Porque é muito triste a gente chegar, as pessoas chegam até nós, os tutores, e relatam que não foram acolhidos, ainda tiveram esse preconceito, né? E muitas vezes a pessoa chega a tentar suicídio, elas mesmas descrevem, e graças a Deus o plano espiritual consegue intervir e encaminha para um lugar onde elas podem ser acolhidas. Então, isso é importante, o acolhimento e a porta de entrada do centro, quando você chega no centro, você quer a recepção, né? Então, você precisa estar lá aberta, sem preconceito nenhum, em qualquer, não só em relação aos amor aos animais, mas as pessoas que chegam lá, em relação à opção sexual, ao trabalho que elas têm, ou se elas estão limpas, se elas estão sujas, se elas estão alcoolizadas ou não, você tem que estar lá para estar acolhendo essas pessoas e auxiliando elas de uma melhor maneira. Sem dúvida. E assim, quem coordena uma casa espírita, os dirigentes, tem que ter em mente, né? Como a gente está falando dos animais. Eles são, como dizia Herculano, nossos irmãos no corpo e no espírito. Nós somos o resultado dos processos anteriores, né? Ou seja, quais são os processos anteriores? É a fase mineral, vegetal e animal. Nós somos o resultado agora disso, né? Então, assim, e a primeira coisa, nós repetimos, a casa espírita, a primeira coisa que tem que fazer é o acolhimento. Repetimos novamente, tem que sair melhor do que entrou. Senão, alguma coisa está errada com a casa e não com o acolhido. Independente quem vai procurar o apoio. Né? Independente de que esse trabalho ofereça, no centro espírita ofereça tratamento espiritual aos animais ou não, esse acolhimento é importante. Exatamente. E principalmente hoje, como a gente está falando do tema, esse amor aos animais, que é importante quando a perda, quando o animal está doente, que precisa desse conforto. E eu não julgar, né, amiga? Porque às vezes um problema que é muito grave para mim, para você, você pode tirar de letra. Então a gente tem que se procurar, pelo menos, né, levar para, pelo menos dentro da casa espírita, a frase máxima da doutrina, que é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Será que com a nossa dor a gente gostaria de ser recebido dessa forma, desmerecendo a nossa dor? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher, dar todo o amparo de que a pessoa necessita. Aí sim, nós vamos estar realmente exercitando a caridade, e sem julgamento, né? E uma das outras coisas que a gente escuta, não se pode dar passe em animais porque o doutor T matou o cachorro. Então a gente vai ler, no capítulo da mediunidade nos animais, no capítulo 22 do livro dos médiuns, ele fala assim, o senhor T, dizem, magnetizou seu cão, repito, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Segunda vez que falo magnetização. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior a essa essência especial da natureza. Ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, a semelhança do raio. Olha! Por partes, né? A gente precisa definir primeiro, né, Miriam? Passe magnético é uma coisa, passe espírita é outra. Passe magnético é o fluido do próprio médium. Passe espírita é o fluido do médium com o auxílio do plano espiritual. Junta os dois. Claro que o plano espiritual é como se passasse o fluido da gente por uma peneira, purificando. Esse é o passe espírita. Aí chega para a pessoa ou para o animalzinho, né, o fluido bem mais eficaz com certeza, né? Porque a magnetização é uma coisa que a gente está passando, né? De uma maneira, vamos tentar colocar de uma maneira mais simples, né? Então, você deseja aquilo e você impõe a mão e está jogando. Mas é um fluido seu, o seu sentimento, Exato. Que pode ser bom ou ruim. O passe espírita, você está dentro de uma sala onde, antes disso, houve um preparo do ambiente, onde o médium se preparou,
o que é recomendado, a gente aprende isso, onde o médium se preparou, ele teve todo um preparo antes de chegar até a sala de passe, né? Então você faz as orações, se prepara, se liga ao plano espiritual, então você está lá como médium, que está no meio entre o plano espiritual e o plano material, por isso que é médium, né? Então você é o medianeiro. é o medianeiro. Então você está aqui, o animal na sua frente, ou a pessoa, e tem um espírito que vai te auxiliar e trabalhar esse fluido e você vai doar para aquela pessoa o animal. Em especial no animal existe um fluido diferenciado por conta da constituição física dele, diferente da nossa. Amiga, há quantos anos a gente faz esse trabalho? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Nunca houve um desencarne Nenhum por causa desencarnou. do passe. Por causa do passe, não. Com certeza. Se Pelo tem contrário, desencarnamento, melhoraram. Pelo contrário, né? Então, aí a gente vai chegar nesse ponto também. O que aconteceu com o Sr. T? E a gente tem várias possibilidades. Inclusive até vampirismo, como a doutora Irmênia Prado uma vez comentou. O vampiro, ele suga todas as energias. Se tiver com má intenção, evidentemente, né? Por que ele matou o cachorro? Com certeza não tinha feito preparo espiritual, com certeza não tinha boas intenções também. Porque se nós formos dar o passe numa pessoa que a gente não gosta, já é o suficiente para aquela pessoa se sentir mais... Não vai se sentir muito bem com o passe, né? Não precisa nem na pessoa, na planta, né? A planta, coitada, morre, né? O povo não tem aquela história da seca pimenteira, que a pessoa tem um fluido tão ruim que acaba matando. E é mais ou menos isso que aconteceu com o cachorro. É isso. Né? Esse magnetismo que você passa, você é uma pessoa ruim, da mesma maneira que tem as coisas boas. O Chico tinha um magnetismo maravilhoso que você ficava do lado. Exato. Jesus tinha maravilhoso. Então, e é diferente de nós que ainda vive nesse planeta e ainda não se consegue separar os fluidos bons e ruins, né? Esse é o magnetismo, diferente do passo espiritual, onde há a influência do plano espiritual para que isso aconteça. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é a diferença do passe magnético para o passe espírita. Passe magnético é bom? Se tiver com boa intenção. Se não, já não vai ser mais, né? Aí a gente vê o que acontece com a gente, amiga. Por que a gente é tão criticado? Porque as pessoas não percebem. Qual é a função principal do trabalho espiritual com os animais? Primeiro, os animais acabam servindo meio que de intermediários, não médiuns, intermediários dos espíritos, porque por causa dele, como já aconteceu no nosso trabalho, a gente acaba unindo as famílias, eles acabam unindo as famílias, que por amor aos animaizinhos, voltam a fazer o evangelho no lar, eles voltam a acreditar, né, Miriam, como a gente viu, na espiritualidade, e voltam a se unir novamente, por causa de um cachorro, como a gente já viu no trabalho. E às vezes eles nem precisam se tornar espíritas, mas eles adotam ideias espíritas, porque muitas vezes as pessoas que nos procuram nem ser espíritas são, mas em amor aos animais vão até lá para que a gente possa auxiliá-los, né? E ainda eles, como tem essa referência, a gente tem a referência de Francisco de Assis, o nosso guia espiritual, então as pessoas já associam aquele espírito bondoso que a gente conhece pela Igreja Católica e tudo mais, que tinha esse amor aos animais, então isso levam-os até nós, onde eles conhecem, e muitas vezes quando ocorre o desencarne, a gente percebe isso, porque durante o trabalho a gente faz uma palestra, falando sobre os temas espíritos, falando sempre temas evangélicos, e a gente coloca essa posição de desencarne e encarne, e eles encaram isso de uma maneira diferente. Eles podem até continuar com a religião que eles tinham, mas eles adotam essa ideia espírita de que existe amor a vida além da vida, que existe amor além da vida, que os animais deles estão sendo bem tratados, e isso é um consolo para eles. E quando há o desencarne, porque o plano espiritual que determina, nós, né, de alguma maneira a gente conseguiu que eles adotassem isso e aceitassem de uma maneira mais tranquila o desencarne, e eles voltam, agradecem, né, é bem interessante. Às vezes até continuam indo e mesmo continuam sem o animal, ou adotam outro animal e levam. Então, assim, é bem interessante. E acreditam que muitos animais se curam mesmo com exames veterinários, exames de laboratório, de imagem, mostrando e que renovam a confiança e a fé que eles têm em Deus. Um outro objetivo, divulgação do espiritismo, que é a nossa obrigação como espíritas também, através da espiritualidade dos animais. Porque quantos que a gente não viu também passando por ali que se interessaram pela doutrina espírita, pela cura do seu animalzinho? Com certeza. Pela melhora, né? Aí a gente vê no Conduta Espírita, o André Luiz, que a gente adora também, né? Psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, ele fala assim: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis,
sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor, dando apoio ao passo aos animais. Conduta espírita, não é? Conduta espírita. O livro Conduta Espírita. O nome do livro é Conduta Espírita. Então, como se deve se comportar o espírita? Aqui está um livro que dá toda a dica, né? E lembrando, se Deus é bom, justiça e bondade, por que ele iria auxiliar um e outros não? Por que pode ocorrer o passe nos humanos e não nos animais? Somos todos filhos do mesmo pai. Então, isso que é ser justo e bom. Nós espíritas temos que entender que nós não somos uma criação à parte. Nós somos, como dizia Herculano, como eu falei antes, resultado dos processos anteriores de evolução. Então a gente passou por todas essas fases. Falando em Herculano, eu adoro essa parte do Herculano, que também é favorável ao passe. Ele diz assim, no livro Mediunidade, capítulo 11, Mediunidade Zoológica. Não podemos elevar os animais à condição de médiuns, mas podemos conceder-lhes os benefícios da mediunidade. A assistência mediúnica, diz Herculano, aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por preces, passes e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Os médiuns veterinários, fazendo parênteses, ele chamava de médiuns veterinários, porque são os médiuns que davam passe nos animais, né? Médiuns que se especializassem no tratamento de animais ajudariam a humanidade a livrar-se das pesadas consequências de sua voracidade canina. Voracidade carnívora, desculpe. Eu acho que não precisa nem dispensa até comentários, né? Porque está muito claro. Se a gente recorre a Deus, recorre à espiritualidade, se a gente pede ajuda, proteção, é lógico que eles vão nos atender. Porque é um trabalho que está direcionado para o bem. E quando é para o bem, a espiritualidade sempre ajuda, não é? Com certeza, independente de quem seja, animal, mineral, vegetal ou homem. Né? Então, o fulano dava uma passe nas roseiras dele. Até hoje, onde hoje em dia é a Fundação Espírita Herculano Pires, tem, até hoje, que foi ele que plantou, um pé de manacá. E aquilo ele dava passe, demorou para pegar, ele dava passe. Nas roseiras dele, que ele adorava, ele dava passe no pé de manacá que está lá, maravilhoso até hoje, há mais de 50 anos aquela árvore. E esse é o Herculano. Os grandes espíritos, Chico dava passe. Chico dava passe, tem a história do gato, Tem né? a história do gato que estava envenenado, era super agressivo. E um amigo pediu para o Chico dar passe no gato, e ele falando para o gato, olha, quando a gente fala em nome do Senhor, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Você se acalme, fique quieto, que eu vou dar um passe desculpe, eu vou dar o passe para você melhorar. E o gato melhorou e ganhou até nome, né? E ganhou até nome e ficou com ele. E falando em espírito bondoso, né, amiga? Caí Baixoto, que inclusive o Herculano deu o nome do centro que ele fundou, de Grupo Espírita Caí Baixoto, que é onde eu frequento até hoje. Ele tem um capítulo no livro A Gênese da Alma, que chama Apelo em Favor dos Animais, que é maravilhoso. E ele fala assim, todas as almas têm a mesma origem. Sede bons para com vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Homens, tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Dai-lhes descanso, folga no serviço, porque são eles que vos ajudam na vida, são eles que vos auxiliam na manutenção da vossa família, na criação dos vossos filhos. Sede benevolentes para com os seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que estás no céu. É uma norma de conduta, né, amiga? Nossa, eu acho linda essa passagem dele. E a passe, com certeza, é uma forma de exercer a caridade com todos os seres, né, amiga? Porque eles ficam aliviados, os tutores ficam aliviados porque sabem que estão sendo tratados e auxiliados pelo plano espiritual, né? Com certeza. E, usando a frase de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. E que Gandhi completou, o próximo é tudo que tem vida. E a gente não pode esquecer que os animais fazem parte, sim, da nossa família espiritual. Provavelmente, muitos deles não é a primeira vez que encarnam e não vai ser a última, né? E a gente espera por isso mesmo, né, amiga? Com certeza. Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.